Bom dia! Oiê! Bom dia! Estão com café aí? Bom dia, gente! Muito bom receber vocês. Já vou chamar aqui. Aqui também tem o mate já na reserva. Tá conectando. Estou te ouvindo, Pamela, mas não estou te vendo. Oi! Olá! Tudo Bom bem? dia! Tudo bem? E contigo? Tudo! Seja muito bem-vinda aos nossos Obrigada. cafés das quartas. Que Bom lindo dia esse teu visual, essas flores atrás. Ah! Que linda! Gente, sejam todos e todas bem-vindos. Todas as quartas-feiras a gente tem feito o nosso encontro, o nosso café da semana, para a gente pegar aquela energia para seguir a semana e sempre ouvir alguma história inspiradora. Bom dia, Dani! A história de hoje é uma combinação de direito, uma combinação de paixão pela moda, né? Como conciliar as duas carreiras, em que momento cada uma fez sentido. Então, enviem essa live para amigos, amigas. A gente vai bater um papo com essa mulher maravilhosa. E eu acho que o intuito, assim, acho que é bem importante a gente falar, é crescimento, né? Todo mundo que sente que através do seu negócio e da sua profissão tem um chamado. Eu me sinto muito com essa causa, com essa bandeira, sabe? Então, da gente deixar claro que o que a gente vem buscar aqui, além de tomar café juntos e da gente se encontrar, é sim para todos nós que acreditamos que podemos crescer através das escolhas profissionais que nós fazemos. Então, sejam todos bem-vindos. E Pamela, começa aí contando pra gente
Quem tu é? Como tu veio parar aqui? Maravilhosa. Obrigada por ter aceito. É a primeira live? Primeira live da minha vida. Vocês não imaginam, Adoro. eu me acordei às 5. Eu estou excitadíssima. Ai, muito. Primeiro, Beta, eu quero te agradecer. Não só pelo convite, mas pela oportunidade de, há tantas quartas, estar aprendendo. Eu vi tantas amigas passarem por aí, escutar um pedacinho da história da Joana, escutar um pedacinho da minha, escutar a Dani falando da clínica que ela nasceu dentro. E já passei por lá, uma clínica fantástica, maravilhosa. Escutar aquele gás da Ari contando aquele negócio dela, com a energia dela, que é ímpar. Isso dá um gás pra gente e não tem como sair de uma quarta sem aprender. A Dani recomendou essa live. A Dani Ai, meu recomendou amor, essa live. Ela disse, tu tem que chamar a Pamela. Foi querida. num churrasco, ela disse assim, porque ela me ajuda muito no meu negócio, e ela disse, tu tem que chamar a Pamela, porque eu mostrei o teu áudio Me no mostra. churrasco. Ah, sim. E tá, não quero te atrapalhar. Então, primeiro eu me assustei muito, Beta, porque eu falei para várias pessoas, meu Deus, mas a Roberta tá doida. Ouvir a minha história, 1 hora da minha história não é nada interessante, porque tu vive a tua história tão rápido, a vida passa tão rápido, tu toma decisões tão rápidas, tu evolui tão rápido que quando tu olha, às vezes parece que tu não nota as tuas Próprias conquistas. conquistas. Ou então aquilo faz tão parte de ti, do teu dia a dia, que parece que não foi uma conquista, que foi. E quando tu me chamou, tu me obrigou de uma certa forma a colocar no papel, porque eu fiz um cronograma do que falar para não me perder. Tu me obrigou a rever coisas e buscar dentro de mim o que tinha me inspirado. E foi muito rico. Só essa introspecção, meu Deus, me valeu assim muito, porque eu lembrei de pessoas que eu nunca esqueci, mas que estavam dormindo, de detalhes, de insights. E, bom, então só isso já valeu tudo. Muito, muito obrigada. Eu espero de coração que de alguma forma eu contribua, eu traga alguma motivação para as pessoas que vão nos ouvir. Acho que é muito além de uma troca de experiências, acho que é uma troca de energia. Acho que é uma troca de motivação. Acho que desde 2020 não existe nada mais difícil do que ser um empresário. Eu sempre acho que toda profissão é muito difícil, mas empreender frente a essa pandemia tem sido uma tarefa de conquista diária, de conhecimento diário, e tem sido realmente muito difícil. Eu acho que todos os empreendedores, todos os empresários estão se obrigando a se reinventar. Todos os dias a gente é posto à prova por uma nova situação, há 1 ano e pouco, e tem sido rico. Acho que depois a gente nunca mais volta igual. Acho que foi uma evolução obrigatória, ímpar, mas não tem sido fácil. Enfim, para fazer uma introdução, então, meu nome é Pamela, eu sou advogada, eu trabalho desde 2008 com direito. Eu iniciei no escritório que eu estou até hoje, no escritório Vinck do Urigon, em 2008 como estagiária. Eu estava no início da minha faculdade de direito e durante a minha faculdade, eu conversando com algum professor, eu fui apresentada a uma filosofia de vida que ele tinha e que me encantou muito e passou a fazer parte das minhas decisões, sempre se tornou um projeto. Ele dizia que a gente tinha que estruturar a nossa vida econômica no formato de um tripé. Por que no formato de um tripé? Porque depois que nós tivermos 3 pernas, é muito difícil que a gente caia. É muito difícil que a gente se desestruture. Por exemplo, hoje eu posso dizer, com a vinda de uma pandemia. Na época, ninguém sonhava com isso. Ninguém no mundo, graças a Deus, né? E desde que eu conheci ele, eu passei a pensar em construir a minha vida tendo essas 3 pernas. Então, quando eu me formei em Direito, eu penso que eu construí a minha primeira perna, que foi a minha profissionalização. Eu me tornei uma profissional, uma advogada. E independente de onde eu estivesse, isso não sairia de mim. Sempre seria uma possibilidade advogar no escritório em que eu estou e que eu não pretendo sair, em outro lugar, de forma individual, numa outra equipe, mas essa perna eu tinha construído. Isso já estava concretizado.
Então, eu fui em busca, nós fomos, eu e a minha equipe, que diga-se de passagem, é uma equipe fantástica, acho que é a melhor do mundo. Nós criamos projetos para estruturar de outra forma o nosso escritório. Nós queríamos mudar algumas coisas, iniciando inclusive pelo local. A gente estava com o escritório em construção da nossa sede atual e trabalhamos nisso. Quando eu finalizei isso e o escritório, de uma certa forma, alcançou a maioridade dele, teve condições de andar sozinho, eu e a minha equipe nos encontramos, nós somos muito parceiros. Isso eu acho que é muito importante que eu diga sempre, eu não faço absolutamente nada sozinha, nada. Uhum. Eu sou cercada por pessoas fantásticas em todos os lugares, no escritório, nas pessoas que trabalham com nós no escritório de forma indireta, na Maria Dolores, na loja, pelas minhas amigas empresárias, porque assim, ó, gente, amigo faz toda a diferença do mundo. A gente poder ter alguém para buscar ideias, para alguém que já passou pelo que a gente passou, isso é muito rico. Então, eu sentia que o escritório estava pronto. É o trabalho de um mentor também, né, Pã? Exatamente. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu morro de medo de esquecer de alguma, mas elas sabem. Às vezes é uma ligação no meio do dia aflita por uma coisa que para mim é muito grave, mas que para elas já se tornou banal, porque é o dia a dia de um empresário. Mas eu ainda estou iniciando, digamos assim, a minha loja tem pouco mais de 1 ano e meio, então para mim ainda era muito perigoso, me trazia muito medo, e aquela pessoa que já está há mais tempo que tu, ela consegue te trazer até uma paz para resolver um assunto muito grave, mas te acalma, olha, é normal, ou tu ouvir de alguém, eu estou há 17 anos nisso, calma, vai passar, isso faz muito bem, isso conforta. Então, Beta, a gente que eu digo sempre é eu e a minha equipe, a gente nunca toma uma decisão sozinha. Eu pensei que estava na hora de correr atrás da construção da minha segunda perninha. Eu posso fazer mais uma coisa, o escritório me possibilita esse espaço, eu consigo me dedicar a estudar uma outra coisa, a ter um outro negócio. E aí eu comecei a pensar, mas o quê? Fazer um mestrado, de repente dar aula, me especializar, abrir uma farmácia, um restaurante, tudo, né? Eu entrei naquele momento assim de chuva de ideias. Eu pensei em um zilhão de coisas. Eu queria ter algo diferente, mas não sabia o quê. De repente uma filial do escritório, enfim, não sei. E aí tu já te sentia nessa época empresária ou tu se sentia unicamente advogada? Eu me sentia advogada, bem pouquinho ainda advogada. Eu me sentia nada empresária, nada. Zero. E nunca pensei nisso porque as minhas experiências com amigas empresárias sempre me assustaram. Eu tenho amigas, a exemplo da Joana, que a gente sabe que não é só coisas boas, existem muitas vitórias, existem muitas coisas das quais tu abre mão, então o comércio nunca foi uma coisa assim, decidida, depois que o escritório estiver pronto, eu vou abrir um comércio. Não, é mentira, não tinha essa decisão pronta. Sabe por que eu te perguntei isso, Pã? Porque nós que somos profissionais liberais, né? Advogadas, médicas, dentistas, arquitetas, a gente entende que a gente tem uma profissão, não que a gente tem um negócio. E essa tem sido muito a minha bandeira, né? Porque com um mercado competitivo como está, se a gente não olhar para a nossa carreira, para o nosso nome, como a construção de uma reputação, a construção de um negócio, né? A gente não vai conseguir se manter no mercado da forma forte, né? Não vai conseguir se manter forte. Porque só a técnica não basta mais. Né? Aquela história de dar é feio falar isso, mas assim, dar o chute na moita e sai um monte. Então, se as pessoas, se a técnica não é mais exclusividade, se a técnica é um commodity, o que de fato nos faz diferente? Aí vem toda essa construção dessa pessoalidade nesse processo. Exatamente. E entender o teu nome como uma marca, olhar para o teu escritório, para o teu consultório, como, opa, para, isso aqui é uma empresa, isso aqui precisa funcionar. Por onde o cliente está chegando, como o cliente está chegando, como eu vou receber esse cliente.
porque esse pensamento, eu só quis te interromper porque esse pensamento é muito comum. Eu só vou ser empresária quando eu tiver uma loja física. E isso não é Não. verdade. Todos nós, médicos, dentistas, ó, o Robert está entrando aí. Bom dia, Robert. Todos nós que saímos com um diploma da faculdade, somos entendidos como profissionais liberais, nós já temos um negócio nas nossas mãos. Mas só Exato. para fechar o teu parênteses aí. Mas isso aconteceu também comigo, Roberta, mas eu tive uma oportunidade. Quando eu me formei e pude iniciar a advogar, eu já tinha um berço do direito, porque eu iniciei no escritório de advocacia no primeiro semestre da faculdade. Então, não tem como tu negar. Quando eu estava formada com a carteirinha na mão, eu já me sentia há muito tempo advogada. Eu sou completamente apaixonada pela minha profissão. Eu estudei ela, eu curti a faculdade todos os anos, eu sonhei muito, eu sonhava com as roupas que eu ia usar, com as audiências que eu ia fazer, com os clientes que eu ia atender, com as palavras que eu ia dizer. Eu não vou ser hipócrita aqui e fingir que não, que essas emoções não fazem parte de mim. Eu sonhei muitos anos em ser advogada. Eu tive muitas inspirações, mulheres que me fizeram enxergar o direito de uma forma que me completasse, homens que me inspiraram, os meus 2 sócios me inspiram todos os dias, os meus colegas, as minhas colegas de trabalho são mulheres fantásticas, somos todos extremamente diferentes e nos respeitamos, nos admiramos, aprendemos juntos todos os dias. Então, quando eu me formei, eu já me achava advogada há muito tempo. E quando eu me formei, para mim foi uma consolidação. E isso que tu disseste de me sentir empresária, eu não tinha. Eu confesso que não. Mas esse posicionamento frente ao mercado, talvez por trabalhar com advogados que lecionam, os meus colegas sempre trouxeram muito isso, a importância do cliente, de como tratar, de como te posicionar na sociedade, enquanto advogado, que não basta só tu ter uma faculdade e achar que tu te tornou o centro do mundo, que não, que tu tem que ir atrás dos teus diferenciais, que tu tem que ter algo a mais. Então, isso sempre esteve muito presente. Desde que eu comecei a advogar, a trabalhar nesse mundo, muitas coisas foram mudando. A tua forma de te portar, a tua postura, a forma de se vestir, tudo muda, porque é muito diferente um advogado de uma outra contratação, talvez com menos responsabilidades. Por mais que muitas pessoas não concordem quando a gente fala que há toda essa parte cênica em torno da profissão, sim. Com certeza, e de todas as profissões. Tu faz essa análise, né? Eu acho que é inerente ao ser humano. Eu acho que nem é cênica, Pã. Eu acho que tem muito a ver com o que eu falei antes. É uma pessoalidade, né? Então, por exemplo, assim, eu vou escolher uma advogada. Eu vou escolher uma advogada que eu vou conversar tanto com essa pessoa. Como é que eu vou conversar com ela? Como é que eu vou entregar minha saúde para um médico que eu não confio? Exato. E aonde eu encontro esses pontos de contato? Quando a pessoa fala com pessoas, quando ela liga o celular e ela explica alguma coisa, né? Então a gente confunde muito essa coisa do pessoal e do íntimo. Mas eu preciso me mostrar agora de um jeito que eu não me sinto confortável para ser escolhido? Não, 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 não. Justamente tu vai trazer elementos da tua pessoa para montar esse cenário. Porque isso causa identificação. E tudo que começa a causar identificação causa confiança. E ninguém compra nada sem se sentir confiante. Ninguém escolhe um profissional se não confia nele, né? Exato. Acho que nas duas profissões o que eu posso dizer que eu mais tenho que ter, e graças a Deus eu tenho, eu gosto muito de pessoas. Eu acho que a gente tem que ter empatia ao outro. Total. Eu sou buscada de duas formas muito diferentes. Quando um cliente busca o teu serviço jurídico, é muito difícil que seja uma coisa só boa, né? Normalmente, na maioria das vezes, ainda é uma dificuldade jurídica ou algo que ainda não está 100% decidido ou uma briga, enfim, não é só uma coisa boa. Eu preciso enxergar aquele ser humano como alguém que precisa da minha ajuda profissional e da minha ajuda pessoal. Eu nunca vou conseguir atender alguém se a história dele não me interessar, se eu não respeitar a história dele, se eu não respeitar o que ele está passando.
Eu atuo bastante na área de família e é muito difícil, são situações muito delicadas que tu precisa tratar as pessoas com muita empatia, tu precisa entender que todas as histórias têm dois lados e que todas as histórias estão muito além dos teus julgamentos. É porque a gente escuta as coisas e a primeira coisa que tu faz é julgar. Eu acho que todo mundo é assim, não pode ser uma coisa só minha. Tu vai ouvindo e tu vai julgando. E tu vai julgando. Então, tu aprende muito com o ser humano. Tu aprende que tu não tem razão, que a tua história não é única, que nem todo mundo passou pelas mesmas coisas que tu, ou tiveram os teus benefícios ou as tuas dificuldades. Então, acho que mais do que nunca, as duas profissões são grandes nesse aspecto. Eu tenho uma possibilidade imensa de conhecer pessoas, de conhecer histórias, de evoluir junto com elas, de aprender com elas, de não errar, de errar de novo, de ver que a gente não está sozinho, gente, tem sempre alguém buscando, as dúvidas não são só nossas, o medo não é só nosso, então essa parte do direito e do comércio, do empresariado, é muito rico, é fantástico. E talvez isso tenha me direcionado para a loja. Quando então, Beta, voltando, eu entendi que o escritório me daria essa possibilidade, que nós já estávamos estruturados, os meus outros colegas também têm outras tarefas. É mesmo? Sim, sim. Um dos meus colegas, na verdade, quase todos nós tínhamos assessorias em outros locais externos ao escritório, que já é uma forma de deixar ele andando mais sozinho. Um dos meus colegas leciona, é professora há muito tempo. Então, o escritório nos permitiu que a gente fosse desenvolvendo outras coisas em outros horários, mas mistura os teus horários. Tu precisa estudar, tu precisa te organizar. E quando eu senti que podia, eu fui bem honesta comigo. O que eu vou fazer? Aí tu pergunta para várias pessoas. Um manda tu abrir uma padaria, um posto de gasolina, uma farmácia. Ah, isso é a tua cara, faz essa coisa e tal. Puxa, mas nada tinha me arrepiado, sabe? Sim. Ai, não, mas não é. Ai, mas isso ia dar muito dinheiro, tu pensa, né? Ah, mas isso aí ia dar muito dinheiro. Bom, mas eu nem sei fazer, então eu preciso de toda uma equipe. Não, isso eu não quero. Ah, isso não. E todo mundo. Comida, tem que ser comida. Comida todo mundo come, ninguém para de comer. Foi o que mais me deram de conselho. Mas aí eu quis fazer, Beta, uma introspecção. Eu fui dentro de mim buscar as minhas inspirações. Eu queria me entender. Eu fui apresentada à moda muito pequenininha. Eu sou filha de costureira. E eu acho que costureira realiza sonhos. Eu dormia com um lençol e quando eu acordava, minha mãe tinha feito um vestido de prenda. Então, não existe uma profissão que realize mais sonhos, que transforme mais, na minha opinião, que uma costureira. Com um pedaço de pano, uma tesoura e uma máquina ou uma agulha, tu realiza um sonho de princesa, tu realiza um sonho de príncipe, tu faz o impossível. Eu sou filha de uma mulher extremamente criativa. A minha mãe é uma pessoa com poder de transformar nada em tudo, ímpar. Ela tem ideia do nada. Como eu disse, ela pegava, às vezes a gente queria muito um vestido de prenda, porque a gente era de CTG. Quando tu é de CTG, tu quer um vestido diferente todo sábado. E não tem, é muito caro. Afinal de contas, tu não é uma princesa, né, boneca? Repete o teu vestido. Mas tu sabe que criança enlouquece. Às vezes a minha mãe pegava um lençol vermelho, um lençol branco e fazia um vestido de prenda lindo. Modéstia à parte, os meus vestidos sempre eram os mais lindos, os mais maravilhosos. Então a moda sempre esteve ali. Desde pequenininha, eu quero fazer tal coisa. Eu comprava uma revista Moda Moldes na época, nem sei se existe ainda. E levava para casa, pobre da mãe, porque eu levava 6 e queria ir trabalhar no dia seguinte com aquela roupa. E ela fazia. E isso fez parte da minha vida por anos. A minha mãe vestia a minha família toda, meu padrasto só usava bombacha, era todas a minha mãe que fazia. Então, isso teve sempre comigo. Fui construída nesse viés. Então, eu pensei, bom, moda, eu acho que posso já decidir isso, que quero trabalhar com moda, com alguma coisa ligada a esse mundo. Tá, mas o que mais eu gosto de fazer? Aí, porque moda tem um leque, né, Beta? E aí eu me lembrei que eu gosto muito de vender. Eu fui apresentada à venda, eu iniciei a minha vida profissional numa escola, que hoje não existe mais, uma escola aqui de Santa Cruz, que se chamava IPR, que era uma escola de ensino à distância. Na época, ensino à distância ainda era por correspondência. Então, nós vendíamos cursos para as pessoas se profissionalizarem em todo o Brasil.
Tu, Beta, fazia o teu pedido e comprava um curso de corte e costura e nós te ajudávamos a se tornar uma costureira. Nós vendíamos um leque de cursos. Então, Beta, eu fui ensinada a vender muito cedo, mas eu nunca fui ensinada a fazer uma venda fútil. Nessa escola, a gente aprendeu, eu fiquei lá 10 anos, entre idas e vindas. A gente aprendeu que tu tinha que vender algo a mais, que tu estava realizando um sonho. Para aquelas pessoas, um curso que elas podiam pagar parcelado em 9, 10 vezes, era tudo. Era o divisor de águas da vida delas. Era a profissionalização de uma forma muito difícil cá para nós, à distância, por carta. Hoje até a gente tem aulas online, né? Na época, não. Elas precisavam se comunicar conosco por carta e a gente tinha que ajudá-las dessa forma. Então, eu fui muito treinada durante anos, o meu cérebro foi treinado para desenvolver essas vendas, mas era uma venda com amor. Jamais, em momento algum, eu recebi uma instrução de que eu tinha que vender 10 cursos para quem fosse, de que forma fosse. A gente era treinado diariamente, tu tem que conhecer o teu cliente, conhecer as dúvidas dele, sanar as dúvidas, saber quais são os objetivos, os sonhos, identificar aquele sujeito que está contigo no outro lado do telefone, porque não tinha internet, e escolher entre o teu hall de possibilidades algo que seja para a Roberta, não vende por vender. Então, eu consegui traçar uma linha. Olha, eu gosto de moda e de vendas. E isso, Beta, não foi assim um dia ou dois, todos os dias Eu ia te perguntar isso, porque eu acho que a gente precisa pensar esse momento, Pã. Porque assim, ó, todo mundo, essas 30 pessoas que estão aqui agora, não importa se a gente está num momento sólido da nossa carreira, não importa. Em algum momento a gente vai questionar. A gente vai questionar se a gente está no momento certo. A gente vai questionar se de fato a gente está feliz, né? Porque todo mundo na vida busca significado nos dias, né? Então, eu quero pensar esse momento porque eu quero te fazer a seguinte pergunta. Quando tu foi buscar em ti, né, esse baú, né? É como se fosse trazendo assim. Tu teve algum ritual para fazer isso? Tu parou determinados momentos do teu dia? Eu vou pensar sobre isso, né? Ontem coloquei uma frase do Rei Dalio, que eu sou apaixonada por esse cara, um livro imenso que eu estou relendo, e ele disse assim: uma das grandes vantagens competitivas que eu tive na minha vida foi que eu me doutrinei a pensar mais que os outros. Então, conta para nós como que foi esse teu processo de autorresgate, né? Das tuas paixões. Foi muito demorado, Beta. Eu sou muito medrosa. Eu fui muito medrosa nesse processo, eu confesso. É muito difícil tu pegar uma economia, né, e pensar, vou colocar tudo aqui. Tô tranquila. Não, eu tive muito medo. Eu tinha medo de falhar, eu tinha medo de escolher a coisa errada, eu tinha medo de que até os meus próprios desejos e esses encontros fossem coisas que estavam em mim, porque era só isso que eu tinha feito, entende? Eu gosto de vender e gosto de moda. Claro, eu só fiz isso. Do que mais eu vou gostar? Eu me questionava. Mas será, Pamela, que tu não tá muito, né, pensando só dentro da tua caixinha? Será que tu não é de outra área? Eu tive muito medo. Os meus colegas de trabalho, Roberto, principalmente o Diogo, sempre fala: a Pamela vende tudo, só não vende a gente porque a gente não quer ir. Então, as pessoas ao meu redor afirmavam que venda fazia parte de mim. Eu vendo tudo, Roberta. Eu faço desapego, eu vendo. Eu não gosto de nada parado. Eu não acho que se eu tenho 2 e tu pode ter um dos meus e vai te ajudar, eu não posso te vender. Eu adoro vender. Vender é mágico, porque vender é uma troca. O que menos importa na venda é a ida e volta do dinheiro. O que mais é lucrativo, o que mais é apaixonante é o processo. O processo é fantástico. Quantas vezes tu já foi na minha loja só para olhar? Muitas. Só para curtir. Porque é uma delícia. É uma delícia namorar o que tu quer. É muito gostoso. A gente faz isso em todas as partes da vida. A gente namora tudo, por que não o que a gente vai comprar? Então, eu namorei muito isso. Eu namorei muito o que eu faria.
Eu tive medo, eu tive dúvidas, eu desisti, não vou fazer mais nada, eu vou estudar, estudar, estudar e me tornar uma advogada cada vez melhor e Vou só. fazer uma nova especialização. É, eu pensei muito, mas tinha alguma coisa dentro de mim que sempre dizia, puxa, mas tu gostava tanto, tu gostava tanto. E aí uma coisa que eu não contei para vocês e que, assim, foi muito decisivo nesse meu processo, é que quando eu saí dessa escola que eu trabalhei, eu achava então que eu só sabia vender. E eu saí de lá e fui procurar emprego. E nessas empresas de RH, que tu deixa o currículo e que elas te ajudam a te direcionar para mercados, né, que combinem mais com o teu perfil. Na época não tinha um currículo vasto para que eles pudessem fazer uma pesquisa, mas eles vão te direcionando. Eu nunca vou me esquecer que quando a mulher da empresa me ligou, ela me disse assim, Pamela, nós achamos uma vaga para ti e é a tua cara. E eu pensei, meu Deus, que medo, né? Como será que é a minha cara? Quando eu cheguei lá, ela me mandou para Puxulu. Quando ela falou assim, essa loja é a tua cara. E eu pensei, loja? Meu Deus, será? Eu nunca vendi roupa na vida, né? E eu era extremamente tímida, mas assim, extremamente, porque a minha profissão até então era por carta, com os meus alunos ali na escola. Eu pensei, essa mulher é muito doida. Eu não tenho nada a ver com esse lugar, mas eu vou lá olhar. Eu fui só na vitrine, a Puxulu era em outro lugar. Eu olhei a vitrine, quando eu olhei, tinha duas loiras maravilhosas lá dentro, 1,90 m de altura, umas deusas. Eu pensei, mas nunca! Essa mulher deve ser uma loucura, né? Sabe quando tu te intimida só de olhar? Eu pensei, mas nem pensar, não vou. Ai, daí eu andei um pedaço e pensei, mas gente, como que tu vai? Pelo menos tu vai. Eu entrei na Puxulu, a antiga Puxulu, estavam lá a Joana, a Babi e a Ana. E a gente começou a conversar, porque assim, ó, é um quarteto de tagarelas, né? Sim. Nisso a gente já percebeu que a Ana conhecia minha mãe, a Ana também costureira, de longa data. Elas até têm uma história de vida muito parecida a nós, porque era o pai que ficava mais lá na criação, a mãe veio para tentar evoluir. Bom, a gente se encontrou e vamos trabalhar juntas. Beta, para mim, foi um divisor de águas. Um divisor de águas na minha vida pessoal e na particular. Eu aprendi muito com as meninas. Chegou a me emocionar, porque eu era extremamente tímida, desconfiada, insegura. Eu não tinha desenvolvido o meu lado mulher. Eu nunca tinha percebido que existia uma mulher atrás da profissional. Que eu podia ser bonita, que eu podia ser fashion, que eu podia ser um monte de coisa e ser uma profissional. Esse lado não precisava ter sido acordado em mim ainda, porque a minha atuação anterior era independente de roupa que eu usasse ou não. E quando tu vai para uma loja de moda, tu é um espelho, tu é uma vitrine para as pessoas que tu vai atender. Então, ontem mesmo eu falava isso para minha estagiária. Então, a primeira coisa, as minhas roupas eram horríveis. Horríveis, não tinha nada a ver com a Puxulu. E eu comecei a entrar no mundo Puxulu, sabe? Meu Deus, eram umas roupas lindas, desenhadas todas, a maioria pela Ana e pela Jo. A Jo não sabia quem ela era ainda, não sabia que ela era esse monstro de inspiração. Ela não tinha desenvolvido esse lado dela. Mas a gente adorava criar, a gente queria usar muito. A gente, que eu digo, era a Jo e a Ana, porque o meu desenho da Barbie era uma coisa, né? Era um João Palito voando com uma roupa louca. Mas eu digo a gente porque eu acho que talvez elas comunguem nesse pensamento, a gente cresceu muito juntas enquanto mulheres, enquanto meninas, porque éramos todas meninas, 20 e poucos anos, 22, 20 e poucos. Eu acho que isso há 14 anos atrás, mais ou menos. E lá eu descobri o quanto a moda era importante para mim, o quanto eu gostava daquele mundo, o quanto era bom estar vestindo algo que fizesse diferença. Até então eu entrava dentro da roupa, só, e ia para o meu trabalho. Na Puxulu eu comecei a sentir a roupa, até porque eu precisava passar isso para as clientes. Eu queria que elas sentissem a roupa. A Puxulu, na minha opinião, ela realizava sonhos assim como a minha mãe, porque a gente modificava a roupa inteira. A cliente, tu ia lá e provava, não estava certo, a gente alfinetava ela toda e esse sempre foi um facilitador para mim, porque eu era filha de costureira, então eu sabia fazer isso. Sabia tudo que era possível mexer naquela roupa e a Joana e a Ana topavam. Vamos lá. Então era uma loja que colocava o cliente sempre à frente de tudo. O desejo daquela cliente sempre era a parte que a gente queria atender melhor. Então uma roupa
sei lá, um tomara que caia, cliente não gostava, a gente botava gola, botava alça, fazia isso, a gente criou moda juntas. E então, acho que aí, nesse momento, a moda entrou na minha vida, passou a ser importante, eu passei a analisar o que eu ia usar, eu queria estar com aquela energia, então eu vestia aquela roupa. Eu li vários livros da Cris Guerra, não sei se tu conhece. Conheço. Ela fala muito sobre isso, sobre o que a roupa fala de ti, e ela fala, a nossa roupa Totalmente. comunica muito. A gente, talvez, quem ignore isso não entenda o quanto isso é grandioso. A tua roupa íntima, ao vestir-se de manhã, fala algo para ti, porque essa só tu viu. Então, ela já te traz uma harmonia ou uma desarmonia mental, enfim, tudo faz muita diferença. E aí Nós somos um cartaz ambulante, né? Exatamente. Justamente quando eu falei antes da gente... A gente não tem controle sobre o que o outro pensa sobre nós, mas nós temos controle sobre o que nós comunicamos. Exatamente. E isso permeia tudo dentro de uma carreira, né? Porque absolutamente tudo comunica. O que eu falo, o que eu não falo, o cenário, tudo, né? Então, ter essa percepção desses símbolos que estão a todo momento construindo algo sobre nós na cabeça do outro é fundamental para qualquer profissional. É que tudo comunica, né, Beto? Eu acho, eu sempre penso, eu sempre falo para as pessoas que por muito tempo eu escondi o que eu sentia, por exemplo, eu sempre gostei mais de pessoas que tivessem bonitas. Será que... E eu pensava, não posso falar isso porque isso é um defeito meu. Não, eu sou uma libriana. Se tiver alguma libriana aí que responda para mim, nós somos apaixonados pelo que é lindo. E ser lindo e ser apaixonado pelo que é lindo não significa magra, alta. Né? Não, gente, significa lindo, harmonioso. Não existe uma beleza definida. Eu não acho bonito só uma pessoa assim, assim, assado. Eu acho bonito aquilo que vem de dentro. Eu sempre preferi isso. As pessoas que tinham algo mais, e eu não sei como identificar, mas tu tem o toque ali, tem uma hora que brilha, né? Então isso sempre fez parte de mim, eu sempre escondi, porque às vezes quando eu falava isso, as pessoas me diziam, nossa, como tu é preconceituosa, mas não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que eu gostava do bonito de uma forma diferente, mas é muito difícil. Ó, uma lhe disse Libriana. Libriana é isso, é o que é belo, é o que a gente gosta de cheiros, de emoção. Tem que ter. Então, Beta, eu comecei a reviver muito a minha história na Puxulu. E aí eu pensei, puxa, mas por que eu saí de lá então, se eu gostava tanto? Né? E eu entendi, Beta, que tudo na vida tem um tempo para ser desenvolvido. Eu entrei na Puxulu para evoluir com as meninas. E eu evoluí a ponto de entender que eu precisava me posicionar naquele momento enquanto estudante de direito. E foi muito triste sair. A gente chorou muito. Eu chorei. Eu me lembro que eu saí de lá e fui pro escritório, que já era do Fernando e do Diogo, e fiquei esperando o Fernando. Eu chorei quase 2 horas. Eu nem sei por que eu tava chorando. Mas era um desespero saber que no dia seguinte eu não ia ter as gurias. Porque meu Deus, eram as minhas irmãs, a minha vida. E como que eu não ia mais estar ali? Tanto que logo depois eu voltei para ajudar num feriado, acho que das mães. Então, foi um momento que eu precisei interromper e foi muito difícil. Foi terrível interromper. Primeiro porque é muito difícil tu tomar uma decisão de que algo que tu goste muito tem que parar, porque tu precisa agora, então, decidir, tá, e essa faculdade que eu tô cursando, vai ou não vai? Porque não tem como tu terminar uma faculdade. Eu estava muito no início, até eu fui bem rápida nisso, porque eu logo senti a necessidade de um estágio, né, na minha área, mas doeu muito. E por muitos meses eu me senti muito mal. Eu só chorava em casa, achava que eu tinha feito a maior burrada da vida. E aí eu fui conduzida depois para um trabalho antes do escritório, que também era na área do direito. Bom, mas pensando, Beta, daí eu defini. Bom, é moda e é vendas, é o que eu quero fazer. Ah, então vou abrir uma loja de calçados. Primeira coisa que eu pensei. Puxa, mas as 2 marcas que eu amo já estão em Santa Cruz. E aí eu comecei a especular. Não, isso eu não quero, não, isso eu não quero. E aí eu pensei, mas o que eu mais amo na vida? Guria, quando eu abri meu roupeiro, eu nunca vi tanto acessório. Tanta biju, tanta coisa. E aí eu me lembrei que durante um bom período da minha faculdade eu vendi bijuterias. Eu fazia aqueles max colares, assim, grande como esse,
todo colado no couro. Eu vendi muito tempo, eu ganhei muito dinheiro fazendo bijuteria, mas muito. Eu ia para casa, pensava na Roberta, fazia o colar, no outro dia eu ia lá e vendia para ti, porque eu sabia que tu ia amar. E daí eu comecei a pensar, mas o que são acessórios para mim? A minha mãe sempre foi um pinheiro. E ela sempre dizia, se não fizer barulho, eu vou botar mais até que faça barulho, porque senão não tá bom. Eu sempre dizia, mãe, menos é mais. Não, mais é mais. Então, a minha vida sempre teve muito acessório, a gente gostou muito, a gente trocava, usava uma da outra, enfim. O que é o acessório para mim, Pamela? Eu pensei. A minha mãe tinha uma frase que dizia, enquanto eu morava com ela, mas Pã, tu troca a roupa toda porque não combinou com o brinco. E tu não troca o brinco. Mas eu queria aquele brinco. Como que eu não ia trocar a roupa, né? Então, mas eu entendi que o acessório para mim era muito importante. E aí eu fui estudar sobre acessórios e aí, guria do céu, aí fiquei apaixonada. Acessórios fazem parte das nossas ferramentas de posicionamento, de defesa, de confiança, desde que o mundo é mundo. Se eu começar lá pela pré-história, a gente caçava e o que a gente fazia? Um colar com o dente do bicho que a gente tinha matado. Para quê? Porque o dente era bonito? Lógico que não, porque era horrível, devia ter um cheiro péssimo, mas era para mostrar que eu consegui caçar, força. Me posicionar diante daquela minha comunidade. Sei lá, acho que depois, né, foi evoluindo, mas vamos supor, na Idade Média, a gente começou a ter os acessórios religiosos, a realeza, que a gente vê até hoje, aquelas coroas, aquelas, né? Então, tudo isso, todo o acessório, né? Os índios, na África, que eu acho que eles utilizam muitos acessórios para posicionamento. Inclusive para proteção, né? Eles usam, tem toda essa coisa, proteção espiritual, é muito interessante, eu já andei olhando, porque como eu tenho descendência indígena, eu leio sobre isso, e tem muito essa coisa, assim, do estar protegido, né? Exatamente. E eu, por exemplo, quando fui fazer a prova da ordem, eu fui com um colar que tinha uma pedra, que era uma pedra da concentração, que é a sodalita, e eu ficava agarrando aquela pedra o tempo inteiro. Sei lá, funcionou para mim, sim, porque eu acreditava que ela ia me passar alguma... A gente ia fazer uma troca, afinal de contas, né? A pedra é uma coisa da natureza, acho que vem com aquela energia toda. Então, quando eu li mais sobre os acessórios, eu entendi que ele fazia parte do nosso mundo, e principalmente do mundo feminino, há muito tempo. Assim como roupa, assim como moda, assim como calçado. Não era uma coisa que eu queria construir hoje. Era, além de ser uma coisa que eu gostava, então eu acho que tudo que tu gosta e que tu usa muito, tu tem mais facilidade para vender ou para explicar. E era uma coisa bacana. A gente tem, Roberta, aqui em Santa Cruz, eu acho que é muito importante que eu faça esse parênteses, lojas que vendem o mesmo ramo que o meu, fantásticas. Nós somos muito abençoados. Nessa parte, o nosso comércio é muito rico. A gente tem muita peça linda aqui em Santa Cruz. Tanto que até eu ter a minha loja, era essas que eu usava e usava com muita paixão. Então, a gente é uma loja muito rica de profissionais. A gente é uma cidade, aliás, com profissionais muito criativos nesse ramo, nesse mercado. E tu tem que cuidar quando tu vai abrir uma loja, até para tu não fazer a mesma coisa que a tua colega, afinal de contas, puxa, também é uma questão de respeito com aquela pessoa que tá ali no seu comércio há mais tempo. E será que é legal eu abrir uma coisa igual a tua? Vou furar o teu olho e nós duas vamos afundar, né? Então, esse cuidado eu queria ter. E quando eu conheci... Aí, então, eu conheci os acessórios Maria Dolores. E aí eu fui atrás, fui ver. Gente, se é que isso existe, amor à primeira vista. Não tem como não se apaixonar, porque tu não tá olhando só enfeites, tu não tá olhando uma peça fria, tu tá lendo uma história. E estava na Maria Dolores, né? Decidi, é isso que eu quero fazer, essas peças que eu quero vender, então eu quero conhecer, eu pensei, né? Eu preciso usar, porque eu não vou passar adiante uma coisa que eu nunca nem toquei. Eu tive o contato com a representante, que é a Marina, uma mulher também, Roberta, fodona, daquelas que valiam umas 3 lives. Mas então, comprei algumas peças e fui usar a Maria Dolores para sentir aquilo que eu via nos Instagrams. E se tu abrir os Instagrams das lojas, porque assim, Maria Dolores é uma marca de uma design brasileira, curitibana,
a marca funciona, existe, aliás, há mais de 12 anos. Nós temos lojas no Brasil, fora do Brasil, nós temos lojas só de Maria Dolores, temos algumas representantes, temos mulheres que fazem a venda autônoma. E é uma empresa que funciona quase 100% à base de mulheres. Então, não tem como, não é um comentário machista, mas não tem como não ter uma conexão muito louca, porque a gente tem muitos pensamentos parecidos. Eu acho que assim como os homens se encontram, as mulheres têm isso. Quando eu as conheci através da Marina, depois fui conhecendo o restante da equipe, é um caminho sem volta. A Luana, que trabalha comigo na loja, sempre fala, Maria Dolores vicia. E vicia mesmo. A Luana é maravilhosa, gente. Luana, se tu tá na live, Luana, tu é maravilhosa. É verdade. Porque eu acho que assim, tu tava falando antes do vender, né? O vender, ele começa com vender ideias. Não é simplesmente vender o vender o produto acaba sendo um resultado daquele caminho, né? Que foi percorrido. Exato. Porque o fato da gente se olhar, né? Eu me vesti para te prestigiar hoje. Depois eu quero que tu fale dessa coleção aqui que eu comprei. Quando a gente se olha, né? Seja com uma roupa ou com um acessório, a gente compra a ideia de como a gente poderia se expressar melhor. E eu acho que esse para mim é a tua grande paixão, assim, de tudo que tu já falou. É a paixão pela moda, nada mais é do que eu encontrei uma forma de me encaixar, de me expressar. E todos nós buscamos isso, né? Hoje, quando a gente diz assim, que a gente precisa trazer essa pessoalidade, que a gente precisa se mostrar nas nossas redes, a gente olha pra gente e muitas vezes a gente não encontrou a nossa forma de expressão. E aí, logo, a gente não encontrou a nossa diferenciação, o nosso valor, o que quer que queira chamar. E eu acho que encontrar, assim como eu me encontro muito pela fala, pela escrita, isso é uma libertação. É uma libertação. Então, eu espero que durante todo esse tempo que a gente já está conversando, que a gente já esteja com certeza inspirando como a gente se encontra. Porque quando a gente se encontra, a impressão que a gente tem é que quando a gente olha para trás, as peças se encaixam, que é exatamente isso que tu fez, né? Mas segue a tua conversa que eu te cortei. Tô só te cortando hoje, eu tô muito faladeira hoje. Eu tenho medo de falar tanto e falar só a metade, porque é tão bacana tu falar, e aí tu vai lembrando de emoções que tu teve, tu acaba demorando muito mais do que um cronograma que tu organizou, né, mentalmente para falar. Mas aí, Beta, eu conheci então as Marias Dolores, né, que é essa equipe maravilhosa, que assim, ó, eu acho que tem que ficar muito claro, o trabalho da Rotia aqui em Santa Cruz, ele não começa aqui em Santa Cruz, ele começa lá na Maria, quando ela, inspirada né, nas coisas dela, desenha uma coleção para entregar para todas as clientes. Quando nós recebemos a possibilidade de conhecer as peças, de fazer o pedido, a gente faz com muita antecipação os pedidos para as nossas lojas. Assim que a Maria finaliza a coleção, ela nos conta. Às vezes agora a gente anda fazendo lives para conhecer, e é sempre ela que gosta de fazer essa apresentação, de nos contar o que a inspirou, o que vem a ser aquilo e o que nós vamos entregar com aquela peça. Então, quando tu conhece aquilo, aquele mundo, aquele algo mais, como eu dizia, é um caminho sem volta. É impossível, depois daquele momento em que eu estava, que eu dissesse assim, não quero mais isso, não me conectei. É louco demais. Quando tu entra naquela empresa que tu conhece aquele monte de mulheres, são muitas, eu tive a oportunidade de ir lá mais de uma vez, graças a Deus, é sempre um prazer imenso. Tu consegue conhecer pessoas, mulheres com vidas extremamente diferentes, com realidades diferentes, e todas têm algo em comum. Amam o que fazem. E amam o que entregam. Amam o que oferecem.
E quando começa, Beta, começa lá com essa live, eu conheço tudo, depois eu vou para Marina, que é a minha representante no Sul. Marina, eu quero comprar, me ajuda a escolher. Ai, mas compra tal coisa. Não, esse não é a cara da minha cliente. Mas compra esse. É uma troca. Eu penso em cada uma das clientes quando eu estou fazendo um pedido. Porque agora a gente já conhece mais, a gente sabe o que arrepia a Beta, o que arrepia a Maria. Tá, saiu da Marina, escolhemos. Aquelas meninas maravilhosas lá em Curitiba preparam tudo, organizam tudo em caixinhas, em saquinhos, vem para nós. A gente aqui passa por todo esse processo de cadastrar as peças, de abrir, de expor para as clientes. Quando a gente chega nesse resultado final, que aí então são as clientes. Então, quando eu conheci esse mundo dela, esse mundo dos acessórios, depois dessa visita e de usar as peças, eu percebi que era isso que eu queria, que era essas peças, essa energia, essa história que eu queria entregar. Eu conheci uma designer que para mim é uma artista, não sei se ela se intitula assim, mas a Maria Dolores é uma artista. Quando tu consegue colocar no papel os teus sentimentos, quando tu consegue expressar o que tu quer passar para outras pessoas, tu é uma artista. É uma arte, né? Exato. Saber expressar-se é uma arte, porque simplesmente tu tem que aceitar aquilo que tu gosta e tu tem que te despir. Tu tem que tipo assim, eu adoro falar, mas eu tenho muita vergonha, pensando o que as pessoas vão achar. Aí eu nunca me expresso. Né? Logo, eu não acredito em felicidade sem a gente entender o que é a nossa fonte de autoexpressão. Exatamente. Né? Porque é quando eu me reconheço como um indivíduo no mundo. Pelo menos para mim isso faz muito sentido. Então, definimos que seria Maria Dolores, que seria Rótia, e trouxemos essa marca, essa ideia para Santa Cruz, para ver como seria aceito. Enfim, eu acho que tu tem sempre uma perspectiva de que todo mundo vai gostar, porque tu gostou, né? Porque todo mundo vai se encantar porque tu te encantou. Tu não vai trazer uma coisa que tu não amou, tu não vai arriscar, né, Beta? Mas tem sempre aquele medinho, afinal de contas é uma novidade. A gente tem toda a cidade tem a sua forma de pensar, a sua particularidade. Algumas pessoas podiam achar demais, outras achar de menos. Então iniciou esse trabalho que daí eu acho, Beta, que é o mais importante, que tu falou um pouquinho antes, de venda. Eu, Pamela, não volto numa loja onde eu não me senti muito à vontade. Eu não volto. Então, eu nunca queria que isso acontecesse dentro da minha loja. Sempre foi uma coisa que eu bati muito lá no escritório. Sempre falo e sempre vou falar. Eu gosto de dizer para nossa secretária, nossa estagiária, tu é o nosso rosto inicial. Quando tu abrir a porta do escritório para alguém, a pessoa vai te ler inteira e tirar a impressão de todos nós. Então, ou tu nos coloca lá em cima, ou tu nos diminui muito. A tua forma de abrir a porta, de dar oi, de gesticular, se tu falar uma gíria, se tu te mostrar segura, isso tudo é muito importante. E quando tu entra numa loja, da mesma forma, ainda mais, porque eu acredito assim, ó, Beta, que se tu foi até a minha loja, 90% da minha venda já está concluída. Com certeza. Tu não vai até lá se tu pelo menos não tiver o dolo de comprar um brinquinho. Só que se eu te receber mal, se eu te receber com desânimo, é só mais uma, ou se eu não atingir aquilo que faz bem para ti, eu vou te perder e nunca mais eu resgato uma relação que começou mal. É muito difícil, é um processo muito longo para que tu traga uma cliente de volta, uma amiga de volta, um admirador de volta. Então, eu acho que lá na loja, o que eu posso dizer, além de trabalhar com joias que têm vida, porque essas joias têm vida, tu não está carregando, eu gosto de dizer, ainda ontem falava, eu não vendo um colar. Eu abrilhanto um colo. Eu não vendo um brinco, eu enfeito um rosto. As nossas joias têm vida. Elas têm, assim, ó, uma energia que só quem usa consegue descrever. E não é conversa de dona da loja. É o que eu sinto quando eu visto elas. E se eu achar lá na minha loja, e a Luana da mesma forma,
que aquilo ali não é a tua vibe, não, a gente não força a venda. As nossas vendas, as nossas peças são pensadas. Eu, por exemplo, tenho o prazer hoje de trabalhar com 3 digitais que nos acompanham e que oferecem as peças para vocês, mostrando formas e possibilidades, ideias de como usar. E as peças são pensadas. Hoje mesmo eu tenho uma. Eu sei que meio-dia eu vou lá na loja, vou escolher com todo o meu amor do mundo as peças para ela que sejam a cara dela. Porque eu não posso pedir para alguém para que ele mostre algo que não comunica com ele. Eu não posso pedir que a Roberta use o colar que eu gosto se não é o colar que a Roberta gosta. E eu não vou vender isso. A gente não vende essa ideia. A gente não tenta forçar. A gente quer que tu entre lá e saia realizado, saia te sentindo mais bonita, mais brilhosa, mais confiante. Às vezes a gente vai numa loja só para gastar, para desopilar. Às vezes a gente vai para buscar uma peça para fazer parte de um momento importante no dia seguinte. Às vezes tu vai porque esse mês eu quis guardar um dinheirinho para me presentear. Então isso são coisas de muito valor. Tu te presentear, tu te acarinhar. Não pode ser uma venda fútil, uma venda, um número. E como tu trabalhou isso? E como tu trabalhou isso no teu marketing? Como que foi a questão do teu posicionamento? Trazer um nome diferente para a cidade? Conta um pouco dessa caminhada. Bom, no início, Roberta, graças a Deus, a Maria Dolores, a empresa, nos oferece essa parte de marketing de forma muito generosa, pronto. Eu no início não tinha. No início não tinha, não. Eu ainda não tenho uma grande experiência em marketing, em fazer fotos. Vocês me veem muito pouco, eu tenho vergonha de fazer vídeos. As gurias me cobram, tu tem que aparecer mais. Ainda não me sinto 100% à vontade para isso, então no início eu usei muito as artes e o que vinha delas, o que vem das outras Marias Dolores, que já estão prontas e que já está dando certo. A gente tem um canal de comunicação que quando há um lançamento de uma coleção, a gente recebe as fotos, recebe legendas com inspirações da Maria, para que a gente consiga trazer para o cliente final o sentimento da Maria. Então, a gente costuma trabalhar com legendas que foram pensadas pela equipe toda ali de dentro, porque isso consegue transmitir o que de verdade aquela coleção, aquela peça significa. Então, no início, eu pensei que assim seria o suficiente. Tava tudo muito legal, todo mundo gostava, mas começou a atropelar a minha vida. Às vezes eu estava no escritório, eu me lembrava que já era meio-dia, eu não postei nada, eu não conversei com ninguém. Aí eu comecei a fazer uma mentoria, que aí, guria, sacudiu a minha cabeça inteira, que a senhora sabe bem qual é, e que eu entendi que eu precisava me posicionar, que eu não podia ficar ali, né, brincando, tava tudo bem, tava tudo bom, mas eu ia sempre ficar ali, só ali, porque eu não estava conseguindo evoluir. Então, Beta, como eu fiz isso? Eu precisei aumentar a minha equipe. Eu precisei conseguir trazer outras pessoas que fossem expert naquilo e que pudessem me ajudar a fazer aquilo de uma forma melhor. Por mais que as minhas amigas e as outras pessoas dissessem, faz tu vai conseguir, tu vai dar conta. Não tava bom. Tava indo, sabe? Mas eu me sentia mal, eu me sentia devendo, me sentia chateada de não ter explorado mais aquilo. Puxa, como eu não tive essa ideia, mas eu estava com muita coisa, não conseguia pensar. Então, com a vinda da Lu para a equipe, que traz essa tranquilidade que tu falou antes, porque a Luana, dentre diversas qualidades, ela gosta muito de pessoas. E acho que essa é a maior qualidade de um vendedor, é respeitar as pessoas. Nossa, ela é muito maravilhosa. Ela é um achado, de fato. Entender que as pessoas têm as suas necessidades, que um vendedor, assim como um advogado, eu sempre falo, nós somos um pouco médico, um pouco psicólogo, amigo. Tu tem que estar disposto a isso, ou se não, sai dessa área. Seja honesto contigo e com a tua empresa, sai. Então, a Lu me traz muita tranquilidade e confiança nesse aspecto. É muito bom tu sair e saber que tu deixou o teu filho, entre aspas, com alguém que vai cuidar muito bem. Ou que vai fazer o possível
e o impossível. E que vai tratar todo mundo que entra ali com respeito, com carinho, com admiração, com vontade, com paciência, com responsabilidade. Aí eu passei a sentir uma necessidade de alguém que me auxiliasse no marketing, nas redes sociais, que é a minha maior dificuldade até hoje. E estava ficando aquém. Então, nós conhecemos a Marina, que também está aí online, a Marina Guerra, que é a responsável por toda a nossa parte, toda a nossa rede social, que mostra tudo para vocês, além, meninas, de ser a artista responsável por essas fotos maravilhosas que vocês veem aí. A Marina, aos poucos, vem parando de usar as fotos que a gente recebe prontas, porque ela resolveu também se testar. No início, quando ela foi se apresentar para mim, ela disse que ela não tinha experiência com joias, que ela tinha experiência com moda, assim, muito humilde. Eu não sei se eu sei fazer, tal, tal, tal. E ela é gigante, ela é apaixonada, ela me manda vídeos, me manda áudios, Pã, te prepara para as fotos que eu tô fazendo. Eu fico entusiasmada porque eu sinto entusiasmo na voz dela. Então, ela tá curtindo tanto esse trabalho de mostrar para vocês as peças da Maria. Por quê? Porque ela já sentiu a energia. No início, quando ela dizia para mim assim, eu não tenho experiência, não é isso, ainda não tinha conexão. Hoje, ela está completamente conectada e ela é apaixonada pela possibilidade de trazer para vocês aquilo. Ontem ela fez postagem de 2 brincos numa taça. Eu nunca tinha visto aqueles brincos daquele jeito. E eu tenho eles na loja. Elevar o produto, né? Elevar. Exato. Então, ela já sabe o nome das pedras, ela já sabe o significado. Então, Beto, eu acho que o que é fundamental é que tu te cerque de pessoas que tu confie e que estejam na mesma energia que o teu negócio, para que tu consiga progredir e para que tu consiga evoluir, para que tu tenha tempo para essa evolução, para ir em busca de coisas novas e para aprimorar, tendo outras pessoas trabalhando junto contigo e fazendo também o que elas têm uma maior experiência para fazer. Essa era uma dificuldade no início minha, de entender que era necessário abrir o leque de profissionais dentro do escritório. Sim. Também eu sou um pouco assim agarrada ao que é meu, mas na loja principalmente. E não, isso é uma troca rica, isso só engrandeceu o negócio, só faz a gente se afirmar mais enquanto empresária, enquanto marca nova, né, na região. E acho que essas paixões estão equilibradas hoje? Sim, equilibradíssimas. Tu tem um tempo que tu te destina, assim, tipo, até esse horário eu vou... Tu consegue operacionalizar isso numa agenda, tipo, para que uma coisa não interfira na outra, assim? Sim, tenho. Isso é um pouco mais mental do que numa agenda. Porque são 2 trabalhos que te envolvem muito. É impossível no escritório eu estar pensando em coisas da loja, porque o trabalho no escritório é muito intelectual, então precisa de uma concentração muito grande tua. Mas eu, sim, tenho me organizado para horários estar em horários estar em outros, como que eu citei. Hoje eu tenho uma digital, então eu sei que hoje é meu dia de ir lá, de separar as peças, porque eu ainda gosto de fazer isso pessoalmente. Quando não dá, eu e a Lu fazemos juntas por vídeo e tal, mas eu acho importante esse toque. Mas sim, é muito difícil equilibrar as duas. Não é uma tarefa fácil. Todos os dias dá tudo certo, conseguir fazer tudo. Não é. Mas tu consegue, Beta, quando tu tem uma equipe bacana dos 2 lados, desligar a chave. Agora eu vou fazer isso e a minha concentração tem que estar 100% nisso. Não é sempre fácil, óbvio que não. Mas tu te propôs a isso, então acho que tu tem que todos os dias te cobrar um pouco mais até que tu faça isso com uma naturalidade maior, né? A minha dedicação à loja é sempre quase sempre fora dos horários comerciais, né? Que são os horários, no horário comercial eu fico no escritório, então a loja é depois das 6, é meio-dia, é antes das 8, os meus finais de semana são da loja, é o meu momento assim de, meu Deus, de troca. Tem um ditado, tem um verso da Cora Coralina que diz: faça da sua casa uma loja. Troque as coisas de lugar. Adorei! Troque as coisas de lugar, troque a energia.
arraste os móveis, eu faço da minha loja, minha casa. Domingo é o meu dia. Eu vou para lá, de tarde, ligo o som altíssimo, tiro tudo do lugar, limpo tudo, exponho todas as peças novas. Todo domingo eu faço esse trabalho, porque eu quero que na segunda, quando vocês entrem lá, vocês encontrem toda a energia renovada, as peças redistribuídas de outra forma. Eu preciso que quando a minha cliente entre lá, preciso não, é o que eu tento, ela tenha um sentimento de encantamento. E que ela se sinta em casa, que ela se sinta bem, que ela sinta que aquele lugar foi preparado para receber ela. Eu acho isso muito importante. É ótimo tu entrar num lugar e se sentir acolhido, abraçado. E é isso que eu tento fazer todos os domingos. Deixar a casa pronta para a primeira pessoa que vai entrar, que é a Lu, para que ela sinta isso. Eu preciso que quando ela entra, ela se conecte com o que eu deixei. Eu sempre pergunto, gostou das peças? O que tu achou? O que tu achou da vitrine? A gente troca muito, é uma troca muito grande. E então domingo é o dia assim dedicado à loja. É fantástico, é maravilhoso. Opa, o que que tu acha que dessa versão empresária na moda, o que que tu levou disso para a advogada Pamela? Nossa, muita coisa. Por exemplo, Beta, nós sempre cuidamos do escritório, né, de forma organizada, lógico, porque não tem um negócio que cresça e que se consolide se tu não tiver uma organização. Mas eu nunca entendi que houvesse a necessidade de um lado empresária no escritório, até eu abrir a loja. Talvez, Beta, o escritório tenha, a advogada tenha aproveitado mais a empresária do que o contrário. Eu consegui trazer para dentro do escritório dúvidas e demandas que a empresária me ensinou e que foram positivos demais no escritório. Como, por exemplo, a necessidade de mídias sociais, que eu aprendi também muito na mentoria contigo, porque eu ainda tinha uma mentalidade muito fechada para essa necessidade. Mas como que eu vou sair divulgando meu trabalho jurídico? Que coisa! Eu achava até isso, sei lá, meio afronta, enfim. Essa necessidade de organizar a parte administrativa do escritório. Isso veio tudo da empresária, porque na loja, Beta, tem todo esse lado gostoso que a gente conversou, de amor, né, de amor, de afeto, mas a gente sabe que tem todo aquele lado... É uma empresa. Exato. Administrativo, e que é meu, e que eu tenho que organizar, porque senão eu vou conseguir trazer todo esse encantamento um mês e não vou adiante. Exatamente. Então, esse lado administrativo burocrático, eu consegui levar todo para o escritório, para uma organização maior do administrativo dele. Enxergar ele como também um negócio, como uma empresa, como algo que precisa igual de todos aqueles profissionais da área que estão lá, mas precisa também de um gestor, de alguém que cuide para que ele esteja para que ele esteja organizado neste aspecto, porque é muito difícil tu advogar, tu fazer redes sociais, tu cuidar do financeiro, tu captar clientes, né? Ao mesmo tempo, tu não consegue. E acho que isso foi uma coisa que a loja me deu, essa visão de necessidade de ter tudo organizado. De ter esse gerenciamento, de saber o que são os teus custos fixos, os teus custos variáveis, te posicionar no mercado também com o teu valor, que também é uma coisa, eu acho que talvez tu sinta isso porque tu é uma profissional autônoma, é muito difícil tu precificar o teu trabalho. Difícil por quê? Porque a gente foi criado numa sociedade que sempre acha que pode ter um descontinho, o trabalho que é desenvolvido por alguém, né? O trabalho manual. É muito difícil que tu peça um desconto no mercado, né? Porque tu sabe que o preço do arroz é aquele. Mas quando tu vai num profissional liberal ou buscar algo com alguém que tenha... Tu sempre quer negociar um pouquinho. Então, essa coisa de precificar, de trazer valor para o trabalho que tu está oferecendo, acho que isso veio muito da empresária, desse posicionamento da empresária, de entender a necessidade desta organização. Acho que a empresária também, Beta, trouxe segurança para a advogada se mostrar um pouco nas redes sociais. A gente conseguiu criar um site que vem passando por manutenções constantes, porque essa evolução é necessária, é rica e é necessária.
acho que quando tu tem novas vivências, tu consegue dividir isso com a tua equipe. Então, às vezes a gente tem reuniões semanais no escritório e às vezes eu conto coisas da loja. Coisas que eu vivi dentro da loja para dividir com os meus colegas do escritório, porque foi rico aquilo para mim, enquanto ser humano, enquanto profissional, e se eu divido com eles, isso já foi um benefício. Acho que essa troca, conhecer também, Beta, quando tu tá na loja, tu conhece um lado desarmado das pessoas. É um lado mais íntimo. Tu tá ali para realizar só uma coisa gostosa, provar, e aí tu te solta um pouco. Ai, eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha daquilo. E o que isso faz com a advogada? Isso aumenta o meu nível de empatia quando eu estiver ouvindo uma história. Quando eu estiver conversando com o meu cliente para entender a demanda dele, talvez isso me traga uma bagagem maior de vida e uma visão de que sim, de que as pessoas são diferentes e que talvez aquilo que me pareça até impossível é verdade, porque eu já conheci, eu ouvi uma história assim. Então eu acho que se complementa no sentido de que tu consegue aumentar o teu leque de pessoas, né? Conviver com mais pessoas e conviver de uma forma mais leve. Não é uma relação, não tem tanto medo. O meu cliente às vezes chega nervoso, né? Chega apreensivo, assim como quando tu vai no médico, tu tem, né, os teus receios, os teus medos, e na loja isso é mais leve. Então, por isso que eu acho que a empresária traz mais para a advogada experiência de vida, empatia. Acho que uma necessidade assim de organização, porque tu não tem como ser empresário se tu não te organizar. Talvez tenha alguém que consiga, eu não consegui. Eu comecei meio bagunçada, assim, vai dar, mas eu entendi que é impossível. A gente leva sustos. Ontem mesmo, talvez tenha acontecido com alguém, aconteceu algo nas contas do Banrisul, eu me acordei, o saldo da minha conta estava zerado. Eu quase morri do coração. Eu contei para os colegas no escritório ontem, a gente caiu na risada porque aconteceu com um colega de noite, saiu no Portal Gás, que deu uma pane. Então, assim, isso são coisas que a advogada talvez não fosse viver. Eu fiquei muito assustada. Gente, vocês nem imaginam, assim, teu coração palpita porque tu dormiu com valor, tu acordou sem nada. Então, eu acho que toda a história que tu vive, Beta, enriquece. Eu, por exemplo, fui fazer a mentoria contigo para te conhecer, para uma evolução da empresária, né? Que era o que eu buscava, tanto que o Fernando, um parceiro do escritório, estava junto. E aonde nós mais aplicamos foi no escritório. Porque a gente gostou tanto de tudo que a gente aprendeu que é como se todo o escritório tivesse cursado contigo. E a gente conseguiu usar tanto aquilo. Puxa, mas tu foi para aperfeiçoar a loja, mas eu não sou só a loja. Eu sou dividida, então eu peguei tudo que eu podia para a loja e tudo que eu podia trazer para o escritório. E tu troca as experiências, tu evolui nos dois campos. Sim. Mas a organização que eu consegui trazer para o escritório veio da loja. Isso é ótimo, essa parte administrativa, sabe? Tu aprende e tu consegue colocar em prática em outros lugares. Mas é um aprendizado, Beta, volto a dizer, eu acho que diário, acho que por hora. Tu tem que querer aquilo, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa trazer para a conversa, sabe? Eu até estava ouvindo um podcast antes de começar. E muitas vezes a gente pensa assim, eu vou fazer tal coisa, certo? E aí tu vai procurando mentores, parceiros, né? E aí o cara no podcast vai dizendo assim, muitas vezes tu procura um pai e uma mãe que vai dizer, vem cá, não sei o quê. Não, é procurar realmente aquelas pessoas assim, não, vai nessa direção, faz isso, vai dar certo, vai lá, cuida de tal coisa. E parece simples e fácil que eu vou dizer, mas assim, a gente tem que entender qual é o nosso papel nesse processo, sabe? Tia, eu saí com um diploma na mão, eu vou abrir um negócio, qual é o meu papel? Porque eu acho que quando a gente aceita esse papel, a gente vai sofrer menos no caminho. Que nem tu disse, nós tínhamos um escritório já consolidado e eu entendi que eu queria me explorar de outra forma. Eu vou ter 2 negócios? Qual é o meu papel nesses 2 negócios?
eu vou ter que dedicar tempo. Tu disse aí, eu dedico meu final de semana. Então, eu acho que a gente sofre com aquelas coisas que nós não deveríamos mais sofrer. Nós não, é um processo anterior, né? Ah, não, eu vou ser agora, a Ana entrou aqui, é uma aluna minha, corretora de imóveis. Eu vou ser corretora de imóveis. O que que é uma corretora de imóveis? Eu vou ter que estar toda hora com o cliente, eu vou ter que estar, né, com a minha energia alta, eu vou apresentar, vou fazer um vídeo, vou falar do negócio, vou entender qual é o benefício desse imóvel para o cliente. A gente já sabe disso. Então, o quanto é importante a gente entender os nossos papéis e quais são as funções que esses papéis nos trazem e nos exigem. Acho que os negócios hoje, não sei se eu sou muito racional nesse aspecto, Pã, mas as coisas para mim são muito claras, né? Olha, eu tenho um negócio, eu vou me posicionar dessa forma, e eu sei que eu tenho que fazer isso, né? Caso eu queira esse posicionamento, queira esse resultado do meu negócio, né? Então é como tu falou isso todo o tempo. Olha, eu quero que a pessoa entre na loja assim, eu quero vender primeiro para minha vendedora. Tu disse isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou ir lá todo domingo e vou renovar o negócio e vou mostrar para ela, olha aqui, olha o que eu estou fazendo. Então, é um conjunto de atividades que vão se amarrando, de ações estratégicas que vão sendo amarradas, porque lá atrás eu entendi qual era o meu papel. Né? Exato. Opa, para a gente finalizar, um livro, um podcast, um filme, o que te tem trazido ultimamente inspiração para ti? Olha, Roberta, eu me inspiro nas pessoas, muito. Eu acho que a gente tem muitas fontes de inspiração. Acho que a maior fonte de inspiração da minha vida foi a que eu citei primeiro, que é minha mãe. Acho que ela é um ser humano extraordinário. A Maria Dolores me inspira a cada post, porque ela é rica em energia, em criatividade, em amor ao outro, em amor ao que faz, né? Ter o prazer de conhecer de perto uma mulher que fez essa coleção que tu veste hoje é um prazer imenso. Tu sabe, se o vídeo pôde te emocionar, é sinal que ela conseguiu me emocionar antes. Se o áudio que eu te mandei, né, te tocou, é porque ela me tocou antes. As minhas equipes me inspiram muito, e quando eu digo as minhas equipes, eu digo todas as gurias da Maria Dolores de Curitiba, porque eu sinto que elas são minhas também, e que eu sou delas, porque a gente é um conjunto. A minha equipe do escritório, os meus clientes são a minha maior fonte de inspiração. Eu amo todos os meus clientes de paixão, todos, eu sei o nome de todo mundo. Eu conheço a historinha de cada um. Eu, no escritório, eu sei tudo. Na loja, eu sei o tamanho do dedo, eu sei o gosto. A Lu me chama, Pã, sabe a fulaninha? Ele queria tal... Não, Lu, esse não é o gosto dela, é outro. Então, essas pessoas, elas me inspiram. Um livro, Beta, que acho que inspira qualquer um, é Pai Rico e Pai Pobre. Acho que é uma grata fonte de inspiração. Os meus professores da faculdade sempre me inspiraram, porque tu te dedicar ao passo de trazer o teu ensinamento para alguém, dividir com alguém o teu conhecimento. Tu foi uma grande e é uma grande fonte de inspiração. Mudou a minha vida. Eu sempre falo isso para as pessoas. Aquela mentoria foi um divisor de águas, porque me obrigou a sair da caixa, a fazer coisas que eu odiava até então, que era me expor, participar de uma live, me vender. Mas para que me vender? Isso no início foi uma afronta. E tu já era vendedora, boba. Enfim, mas, né? A Marcele da Maria Dolores colocou agora, juntas somos mais energia. É o que essa empresa é. E quando tu recebe isso de uma empresa, tu devolve para todo o teu círculo. Quando tu recebe um carinho, tu devolve para o mundo. Então, eu tenho várias fontes de inspiração, mas eu acho que o que mais me inspira, Beta, são os meus clientes. São as pessoas que possibilitam que eu desenvolva as minhas habilidades. Eu não vivo sem eles. Eles são o meu porquê. Eu gosto de dizer muito isso no escritório. Não existe escritório se não existir os nossos clientes. Não existe loja se não existirem as nossas clientes. Então, o que te inspira? Pessoas, histórias.
é isso, eu acho que... e aquele dia que te falta inspiração, né? Que tem dias cinzas, né, Beto? Eu acho que daí tu tem que olhar para dentro e pensar uma coisa que é muito difícil pensar. Olha para trás, guria, vê tudo que tu não tinha e que tu tem hoje. E eu não tô falando de dinheiro. De toda essa nossa conversa, o que menos importa é o dinheiro. Eu tô falando de energia, eu tô falando de conquistas, de amigos. Outra fonte de inspiração, as minhas amigas, que são assim, ó, o meu bode, Salvatore. Tu poder ligar para um amigo e trocar e confiar naquela pessoa para contar algo que tu tá fazendo na tua loja, que teoricamente tu queria esconder, né? Ai, não... Mas tu poder confiar em alguém para contar isso, para dividir o peso com outra pessoa. As meninas da loja me inspiram assim de uma forma ímpar. Eu trabalho com 4 mulheres, tenho 4 colaboradoras, fora da Maria Dolores, que pegam a mesma peça e me mostram coisas diferentes. Como não se inspirar com essas mulheres? Como não se inspirar com energias diferentes, com histórias, com vitórias, com perdas? Eu acho que não existe nenhuma outra fonte de inspiração maior do que as pessoas. Além da minha família, claro, que são as minhas paixões. Eu sou completamente apaixonada pela minha família. Acho que família é a melhor coisa da vida da gente. Acho que 2020 veio aí para mostrar pra gente isso, né? Talvez a gente nunca tenha sentido tanta falta, né, Beta? De um abraço. Tanto por isso eu botei hoje meu colar da coleção Abraço, porque era o que eu queria trazer para vocês, um abraço, um carinho. Acho que isso também tem que ser uma fonte de inspiração, as nossas emoções. Acho que por muitas vezes nós somos lapidados para não mostrar emoções, para não demonstrar o que sentimos, e acho que aí há uma perda imensa. Quando tu consegue mostrar para o outro os teus sentimentos, as tuas emoções, tu consegue ser verdadeiro, e aí tudo valeu a pena. Tudo teve um porquê. Muito bem. Arrasou. Arrasou para tua primeira live. Muito obrigada. Maravilhosa. E aí, gente, vocês gostaram? Pô, querida, maravilhosa. Muito obrigada por nos dar Imagina. essa energia, esse gás, essa inspiração, essa história linda. Depois dessa live, tive mais certeza do quanto tu deve aparecer e falar mais. Eu também acho, Marina, viu? Eu também acho. Eu acho, Beta, que a tua próxima live tem que ser com essa mulher. Marina, me chama no direct, Marina. Gente, Ai, muito gente, obrigada, muito Beta. bom. Tu nem sabe como essa oportunidade é rica, como muda, como me fez pensar a minha vida de novo. Desde sábado eu fui fazendo uma revisão e é tão bacana lembrar de coisas que foram feitas há tempos atrás, lembrar da minha história em lugares, da emoção. Nossa, isso valeu muito, eu te agradeço muito, 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 muito. Tomara que um pouquinho do que a gente tenha conversado aqui inspire alguém. Nossa. E sirva de ajuda para uma dúvida. Gente, assim, ó, tudo é possível. A gente não pode parar de sonhar, a gente não pode desistir. Querida. Maravilhosa. Muito Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada. Um beijo. Beijo.